Que uma possível criatura mítica do Egito tem a ver com neuroplasticidade? É o que você vai ver aqui no nosso canal. A neuroplasticidade é um dos aspectos mais fabulosos, mais sensacionais da neurociência. E é exatamente sobre esse assunto que eu quero conversar aqui com você hoje. Vamos lá pro vídeo. Pesquisadores no século XIX estavam escavando lá na África e eles começaram a ver uns entalhes em pedras sugerindo a existência de um animal, só que era um animal meio estranho. Era um animal que era metade girafa, metade zebra. E eles, não, isso aqui não existe. Isso aqui é simplesmente algo da imaginação dos antigos egípcios. É algo da mitologia egípcia. E eles chamaram aquilo ali de unicórnio africano. Beleza. O tempo passa e aí eles começam a perceber que, na verdade, os nativos da região lá da Bacia do Congo, eles afirmavam que aquele animal existia. E os biólogos, não, que conversa, isso aí é papo, é conversa para boi dormir. Esse animal aqui era simplesmente da mitologia dos egípcios. Não vou nem dar cabimento para esses nativos aí da Bacia do Congo não, porque eu não vou nem atrás. Isso aí não existe, não é possível. O tempo passa alguns anos, até que um carinha chamado Sir Harry Johnson, ele estava lá na África, no meio da África, no início desse século, do século XX, na verdade, e aí ele encontra vários nativos africanos que estavam sendo escravizados por alguns alemães. E aí ele simplesmente, através da influência política e econômica dele, ele libertou essas pessoas. Essas pessoas ficaram tão gratas, mas tão gratas a ele, que elas deram para ele alguns presentes, incluindo um crânio de um animal que eles diziam que era um unicórnio africano, que eles diziam que era um animal bem especial ali da África, mostraram pegadas para ele e tudo mais. O carinha lá, o Sir Johnson, ele quando voltou para a Europa, que foi mostrar isso aí para a comunidade de lá, aí os cientistas disseram, não, isso aí é conversa, isso não existe. Até que surge a prova final, ou seja, aquele animal existe. É o chamado okapi, é um cruzamento entre uma girafa e uma zebra. Isso existe. E hoje é possível ver esse tipo de animal aí em alguns zoológicos ao longo do mundo inteiro. Então, aquilo que se achava que era uma grande mentira, uma grande impossibilidade, na verdade, acontecia e mudou todo um paradigma de visão. Márcio, o que é que isso tem a ver com neuroplasticidade? Vou mostrar agora. Olha só. Teve um período em que Dalai Lama ele falava assim, o pensamento é capaz de mudar o cérebro. E aí veio um monte de cientistas dizendo, não, que conversa, isso não existe. O nosso cérebro ele é determinado pela genética. Se eu receber alguns genes do meu pai e da minha mãe, aquilo ali vai fazer com que eu tenha um cérebro que vai ser de uma determinada maneira e não é possível mudar ele. Tudo bem, o tempo passa e isso aqui se transforma num unicórnio também, só que um unicórnio ocidental. Da mesmo jeito que eles diziam que o unicórnio africano não existe, apareceu aqui também um outro dilema. Isso existe ou não existe? Alguns grandes céticos diziam que não existiam. Mas olha só que interessante, começou a surgir alguns estudos, como por exemplo esse estudo aqui que analisou o cérebro de taxistas de Londres. E o que foi que eles viram? Eles viram que o hipocampo, que é uma região do cérebro relacionada com a formação de memória e também com a parte espacial, forma a memória e ele joga aqui para trás para uma regiãozinha que fica ali no fórnix, depois do fórnix, e traz a percepção de espacial, de memória espacial, tipo um mapa. E eles viram isso em taxistas londrinos. E eles viram isso por quê? Porque os taxistas de Londres, eles precisam literalmente memorizar todas as ruas de Londres. Então só poderia haver aqui duas hipóteses. Primeira hipótese, os genes eles já aumentavam o hipocampo no nascimento, pois já se sabia que eles seriam taxistas. Ou seja, o carinha nasceu e os genes dizia assim, esse carinha lá no futuro vai ser taxista, então eu vou aumentar o tamanho do hipocampo dele. Ou a segunda hipótese, que era muito mais plausível, era que o hipocampo ele respondia à minha demanda externa, ou seja, o estímulo de ter que memorizar as ruas fazia com que o hipocampo ele aumentasse em volume. E na verdade a hipótese era exatamente essa, foi a hipótese que ficou comprovada. Outro estudo, um estudo onde pegou uma pessoa, essa pessoa ela nasceu e ao longo da vida ela teve um acidente e ela ficou cega. Quando ela fica cega, ela passa a ter que estudar braille, aprender braille.
Aí olha só que interessante, os cientistas começaram a analisar o cérebro dela e viram que quando estimulava a ponta dos dedos do dedo esquerdo, nada acontecia. Mas quando eu estimulava a ponta dos dedos do lado direito, o cérebro ficava hiperativado, mostrando o quê? Mostrando que o cérebro daquela pessoa, ele mudou depois que ela ficou cega e ele passou a ter que usar a sensibilidade, outros meios de sensibilidade para poder captar informações do ambiente externo. Ou seja, existe a neuroplasticidade. Na verdade, o meu cérebro ele se adapta ao meio externo. Então, o nosso cérebro ele é algo absolutamente fascinante. Existe 86 bilhões de neurônios dentro da nossa cacholinha. Só para vocês terem ideia, se eu pegar a cabecinha de um alfinete e eu pegar uma massinha de cérebro do tamanho da cabecinha de alfinete, vai ter mais conexões neuronais ali do que a quantidade de pessoas que existe na Terra. A ordem é de cerca de 0,4 quadrilhões de conexões possíveis entre os neurônios. Então isso mostra o seguinte, que o meu cérebro ele está o tempo todo se conectando. E essas conexões são conexões que elas começam, saem, mudam o tempo todo. Então se eu desse um zoom no meu cérebro e eu começasse a enxergar o que acontece lá dentro, eu ia ver vários dendritos se apalpando, brigando um com o outro para tentar fazer as melhores conexões possíveis. E aquelas conexões que mais são formadas e que são mais usadas são as conexões mais firmes, são as memórias, as percepções, as capacidades de resoluções mais firmes que a gente tem. Ou seja, o nosso cérebro ele está aí o tempo todo se adaptando para que a gente consiga ter uma perspectiva de exploração espacial mais eficaz possível. Isso significa que aquela história do unicórnio africano depois viu-se que existia. Do mesmo jeito, a história do unicórnio ocidental. Depois de um tempo foi visto que realmente existia. Ou seja, arrogância, orgulho é algo que não vai te colocar para ir para outro nível.